vez não é boato, dessa vez é de verdade esse bilhete. E aí eu vou compartilhar, vou explicar para vocês tudo o que está acontecendo, o que tem de verdade e o que tem de mentira. Porque assim, embora exista efetivamente, verdadeiramente, a discussão de uma reforma da lei da cidadania italiana, você já conhece, você já sabe como funciona a bolha da cidadania italiana, né? Nós vamos ter aqui, ó, são 6 tópicos. Como é a lei, o que prevê reforma, ius scholae versus iuris sanguinis, a polêmica no Brasil, pessoas e partidos e minha percepção sobre esta reforma da cidadania italiana. Então nós vamos começar com como é, o que hoje existe. Existe uma lei que já tem 30 anos, que é a Lei 91/1992, a famosa Lei 91/92. E aqui eu já quero deixar uma explicação técnica, tá? Muita gente chama a K28, né, a Capa Ventotto, como a Lei da Cidadania Italiana. A Capa Ventotto é uma circular que explica como colocar essa lei em vigor, como os funcionários públicos, sejam ufficiali di Stato Civile na Itália, sejam os ufficiali di Stato Civile nos consulados, como que eles pegam esta lei e, na prática, efetuam o procedimento de reconhecimento da cidadania italiana. Esta lei diz o seguinte, no seu primeiro parágrafo, é cittadino per nascita, ou seja, nasce cidadão italiano il figlio di padre o di madre cittadini. Então, hoje, a Lei 91/92, ela diz que quando uma criança nasce, se um dos genitores é cidadão italiano, automaticamente essa criança já é cidadã. E claro que aí a lei continua explicando como funciona, se uma criança é adotada, se é adotada na minoridade ou na maioridade, como funciona, crianças que, como que é a atribuição e blá blá blá. E a lei é esta lei de 30 anos. Não existe limite de gerações, como você sabe, então automaticamente, como a lei diz que nasce italiano, filho de italiano, a gente monta a nossa árvore exatamente com base na lei. Todos vocês já conhecem, todos vocês que me seguem já sabem como funciona. E aí o que acontece? Existe, neste momento, uma lei, um projeto de reforma desta lei. E aqui a gente precisa entender uma coisa importante. Não é uma mudança na lei, não é pegar a lei que existe, jogar fora e começar do zero uma nova lei. Então, o que prevê esta reforma? Dá a possibilidade aos filhos de pais estrangeiros que já sejam residentes na Itália, esses jovens que tenham até 12 anos, que tenham completado pelo menos 5 anos de estudos aqui na Itália e que um dos seus pais já tenha um permesso de longa duração. Na verdade, seria a carta de soggiorno de longo período, e essa carta de soggiorno, ela só é dada a um estrangeiro depois que ele já tem 5 anos de residência legal aqui na Itália. E para conseguir esse permesso de longo período, ele tem que trabalhar na Itália, ter dinheiro o suficiente, ou seja, ter uma renda suficiente, de trabalho, comprovação de renda e apresentar um título de conhecimento de língua italiana no nível B1, pelo menos. Então, veja, o que essa lei, o que o texto final saiu da comissão e chegou no parlamento diz? Que o pai deste menor pode solicitar a cidadania para essa criança. Não é automático. O pai passa a ter o direito de, assim que o filho matura 5 anos, desde que esse pai tenha um permesso de longo período, ou seja, já esteja vivendo na Itália pelo menos 5 anos, língua italiana, dinheiro, trabalho, ou seja, todo mundo já está envolvido na cultura italiana, porque a criança já fez mais de 5 anos de escola, eles passam a ter o direito a solicitar a cidadania, como se fosse o mesmo processo de naturalização que já acontece hoje quando eles fazem 18 anos. Não mudou nada. Só diminui o tempo, para que eles não esperem os tais 18 anos para poder fazer o pedido. E aí a gente vem ao terceiro ponto da nossa live. Este projeto, ele não é contrário ao iuris sanguinis. Este projeto de lei não está solicitando a mudança da lei
para que não seja mais atribuído o direito iuris sanguinis e passa a se tornar o iuris scholae ou iuris solis. Não existe, não é um contraponto. No passado, essa lei já começou a ser discutida, acho que em 2015, e naquela época utilizava-se como personagem principal, né, para ilustrar o quanto isso seria preconceituoso do Estado italiano, não dar a cidadania para os seus jovens nascidos aqui, se utilizava a figura do Balotelli. Hoje, utiliza-se o rapaz do TikTok. Eu nunca sei o nome dele, porque é muito difícil. Veio para a Itália, acho que com 2 ou 3 anos, fala bergamasco, perfeito, fala dialeto, é inserido na cultura, só que toda vez que ele vai viajar com os amigos dele italianos, dependendo da situação onde ele vai, ele não pode ir. Ele é filho de pai, se não me engano, de Gana, ele nunca foi para Gana, ele não sabe nem onde fica, ele não tem passaporte de Gana, assim como ele não tem o passaporte italiano. É meio que, tipo, esses jovens, eles estão à margem da sociedade. Eu concordo com um parlamentar, que eu não sei quem foi, que disse: qual é o problema de dar mais direitos? Uma sociedade jamais perde quando a gente dá mais direito para as pessoas. Simples assim. Então, esta é um ponto importante. Aí vem o quê? A polêmica no Brasil. Quando eu vim para cá em 2007, nós não tínhamos notícias sobre a Itália. Eu lembro que, assim, não existiam portais, não existiam notícias, não existiam blogs. Eu fui o primeiro blog, vocês sabem, eu fui o primeiro canal no YouTube, eu fui a primeira página no Facebook. Eu abri essa estrada de informação para vocês. E depois vieram outras. Tem jornais e revistas e portais, etc. Só que parece que essas pessoas, elas vivem num outro mundo. Ou elas, muitas vezes, elas querem retratar as coisas, de novo, com um viés. Eu já falei isso daqui algumas vezes, e eu vou falar mais uma vez, principalmente para a galera que me acompanha há pouquíssimo tempo, que talvez não entenda. 80% dos meus negócios, hoje, são sobre cidadania italiana. Onde eu presto consultoria online, eu tenho vários produtos online, eu tenho vários serviços sobre cidadania italiana. Eu ensino as pessoas a virem para a Itália para fazer o processo de reconhecimento delas sozinhos, ou eu ensino as pessoas que querem fazer isso pelos consulados no Brasil, pelo mundo. Eu, com o alcance que eu tenho, com um blog com mais de quase indo para 6 milhões de visitas, com milhares de pessoas que me seguem nas redes sociais, se eu realmente visse que nosso direito tivesse sofrendo qualquer tipo de perigo real, eu seria o primeiro a convocar todo mundo para ir para Roma para fazer uma puta de uma movimentação na frente do Congresso. Assim como eu fiz em 2007 na frente do Consulado Italiano de São Paulo. Nós nos acorrentamos na frente, a gente foi recebido por vice-cônsul, a gente tentou parar a Avenida Paulista, porque eles estavam colocando os nossos direitos em risco. Eu não ia ficar parado, eu não ia fazer uma live só para explicar como que é o processo de lei, eu ia fazer uma convocação para vocês. Eu ia falar, gente, eu preciso, como eu já fiz em vários momentos. Então, eu quero que vocês tenham muito claro isso, tá bom, gente? Eu sempre vou defender a nossa causa, porque eu sou fiero di essere italiano. No Brasil, voltando, as pessoas se aproveitam de um assunto. E, gente, repito, esta lei nunca teve como objetivo restringir a cidadania para descendentes de italianos. Eu vou falar. Teve 2, 3, 4, 5 pessoas que têm uma opinião sobre isso. Parlamentares de diversos partidos, vai ser o próximo tópico aqui sobre isso. Só que isso vem de jornal? Isso atrai clique? Se eu viro assim e falo, olha, começou uma nova reforma da cidadania italiana para dar direito aos filhos de italianos, aos filhos de estrangeiros que nascidos na Itália, a ter a cidadania italiana. Essa chamada, ela vende menos, ou ela atrai menos do que, atenção, cidadania italiana em risco. Por quê? Porque essas pessoas, elas não têm compromisso específico com a verdade. Elas têm compromisso com o bolso delas. Tem gente que nunca veio para a Itália e está em grupos de Facebook dizendo, não, na Itália só se fala sobre isso, sobre o limite de gerações. Não é verdade. Todo este caos que foi criado no Brasil foi criado para chamar a sua atenção. Aí a gente vem na parte que é verdade que eles aproveitaram para dar uma mudada aí nas coisas, tá bom? Gente, não existe um único partido na Itália que é contra a cidadania iuris sanguinis. Ninguém, como partido político, movimento político,
é a favor ou contra. Iuris Soli, Iuris Sanguinis, Iuris Scholae não é uma causa de um partido. Por que eu achei importante dizer isso? Porque tem pessoas dentro do Partido Democrático, que é de esquerda, de centro-esquerda, assim como tem pessoas dentro da Lega Nord, que é de centro-direita, algumas correntes dentro da Lega são de extrema-direita. Temos pessoas dentro do Fratelli d'Italia, que é de extrema-direita. Temos pessoas da Força Itália, que é de centro-esquerda. Temos parlamentares dentro de cada um desses partidos que são contrários à ideia de que pessoas que nasceram fora da Itália tenham o direito ao reconhecimento da cidadania italiana e pessoas e filhos nascidos aqui não tenham esse direito. Quando alguém, e mais uma coisa para o seu filtro, quando alguém fala assim, o partido Lega é contra os cidadãos italianos do exterior. Eu não posso, por mais que eu seja contrário fervorosamente aos ideais que a Lega tem como partido, eu não posso ser desonesto e dizer, não, a Lega é um partido de pessoas que não gostam do Iuris Sanguinis, porque não é verdade. E eu quero deixar essa frase aqui, ó. Essas pessoas, elas falam isso contra a gente, ou contra, né, a ideia da cidadania Iuris Sanguinis, porque elas não sabem. Porque elas são ignorantes no senso estreito da parola. Cadê os nossos representantes? Cadê os parlamentares que não pediram uma audiência com essas pessoas para dizer, olha, eu queria convidar você para ir numa missão comigo no Brasil. Eu gostaria de te convidar para conhecer a Serra Gaúcha. Eu gostaria de te convidar para conhecer o Espírito Santo, Santa Catarina, Santa Felicidade no Paraná, São Paulo, os bairros tradicionais. Eu queria que você fosse no Museu da Imigração na Moca. Porque ali essas pessoas que hoje não têm ideia do que foi ou têm uma leve compreensão do que foi a imigração italiana, elas entenderiam que nós somos tão italianos quanto esses jovens que nasceram aqui. E não ia mais ter uma contraposição entre nós. Então eu acho um absurdo que aqueles têm o direito e esse não. Pode ser que algumas dessas pessoas não mudem de ideia. Só que assim, uma coisa é você ser ignorante, no sentido da palavra de não conhecer alguma coisa. Outra coisa é você conhecer uma coisa e continuar sendo contrário a ela. Aí não é mais uma questão de ignorância, é uma questão de convicção. Por fim, gente, minha percepção sobre essa reforma. Infelizmente mesmo, para esses jovens que nasceram na Itália, eu acho que ela não vai passar. Porque nós temos um momento frágil do ponto de vista legislativo e principalmente em relação também ao governo. Por quê? Porque nós temos um governo italiano que ele é composto por forças que são antagônicas entre si. Então hoje nós temos Partito Democrático, Movimento Cinque Stelle, Lega Nord, Forza Itália, todos esses partidos no governo. Então o que acontece? Não há maioria para aprovar algo tão polêmico. Deveria ser polêmico? Não deveria ser polêmico. O texto que foi apresentado, final, é um texto cheio de problemas. E é isso, eu acho que vai ser a principal coisa. No meio da conversa ali para chegar a levar esse texto para o parlamento, o pessoal que criou o projeto de lei colocou ali um dispositivo onde o jovem não precisa dizer eu quero ser italiano. O pai pode dizer, ir lá e pedir a cidadania. Acaba sendo sempre uma naturalização, tá, gente? Não é cidadania, é uma naturalização por tempos de escola. O pai pode fazer pelo filho sem a anuência do filho, o que já vai criar uma série de problemas. Talvez, de novo, do ponto de vista constitucional, só que aí tem uma parte pior, que foi, não é obrigatório que ambos os genitores peçam. Por quê? Porque aí o que eles pensaram? Tem muitos estrangeiros que estão aqui, os pais estão aqui trabalhando com o filho, ou a mãe está trabalhando com o filho, mas o pai está no exterior. Ou seja, para você registrar um filho num comune italiano, é obrigatório a ida dos dois genitores. Aí a lei diz que para você ter a cidadania por iuris soli, basta um só. Aí isso já fere a paridade genitorial. Então, ou seja, eu acho que por todas essas brechas, o texto final acabou se tornando uma coxa de retalhos
que acabou fazendo com que o projeto de lei ficasse capenga. Vou dar uma olhada rapidinho aqui nos comentários. Quem ainda não clicou no joinha, deixa o joinha aí. Ó, uma coisa importante, tá? Que eu tô vendo aqui, eu já imaginei que isso ia acontecer, que é o seguinte, eu já vi alguns comentários nesse ponto. Nós somos descendentes de imigrantes. Por que eu tô falando isso? Já teve gente que escreveu assim, então eu acho um absurdo dar direito a esses imigrantes e não a gente. Nós somos todos imigrantes. Quando você fala isso, quando você chega para alguém e fala assim, mas esses imigrantes, você está repetindo a mesma frase que os nossos antenatos ouviram. Quando eles precisavam comprar alguma coisa ou chegar a comprar um imóvel, muitos deles ouviram, não, mas você é imigrante, você não é bem quisto aqui, você não é bem-vindo. Não pensem vocês que os nossos antenatos italianos foram recebidos de braços abertos no Brasil. Então, cuidado com essa ideia de que imigrante é ruim. Porque se imigrante fosse ruim, a gente não estava aqui atrás da cidadania italiana, a gente não teria direito à cidadania italiana. Então, cuidado, tá bom? Se os nossos antenatos tivessem ficado no país deles, será que nós teríamos nascido? Será que nós estaríamos aqui? Pensem nisso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha sido, de novo, mais uma vez, didático o suficiente. Beijos para vocês. E a gente se vê na próxima live, no próximo vídeo. Por aí. Arrivederci.